Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje aqui perto de uma realidade que afeta muitos investidores, que é a época de dividendos. Vamos discutir aqui um bocadinho se devemos selecionar empresas de dividendos, como é que podemos até escolher melhores empresas e quais é que são os efeitos dos dividendos na nossa estratégia de investimento. Okay. Tens essa preocupação quando investes de escolher empresas que pagam muitos dividendos, poucos dividendos? É uma coisa que tu olhas, não é? Pronto, primeiro, na minha opinião, como ainda sou jovem, eu entendo o dividendo como uma forma de rendimento passivo. Ou seja, estou a investir e eu, de X em X tempo, as empresas pagam-me algum dinheiro para eu obter liquidez. És o magnata dono da empresa. Exato, recebo algum dinheiro por possuir a empresa. Mas como ainda não sinto falta de receber essa geração de cash flows, prefiro empresas que não paguem esses dividendos e que investam esse dinheiro no próprio negócio para fazer crescer a empresa. Se é certo ou não, isso não sei, se calhar eu poderia aplicar esse dinheiro de uma forma melhor, mas temos sempre o senão de também sermos taxados, se assim que recebemos esse imposto e acabamos por não receber esse valor bruto e sofremos sempre uma taxa de 28%. Vamos por partes. Okay, primeira parte, uma empresa tem o seu negócio, não é? Portanto, gera um lucro, certo, e chega ao fim do ano e tem que decidir o que é que faz com este lucro. Se tem, na tua ótica, uma oportunidade de investimento naquele negócio ou num parecido, achas que ela devia agarrar nesse dinheiro e reinvestir e tu gostas desse género de empresa? Sim, é isso que eu procuro, exato. Ou então, há uma empresa que se calhar já tem um negócio muito grande ou muito maduro ou não vê oportunidades suficientes para investir todo aquele dinheiro e decide dar uma parte desse dinheiro aos acionistas. Pode acontecer via dividendo, que é o mais normal, ou há um fenómeno dos últimos anos que tem crescido, que é o share buyback. Portanto, a empresa pode ir à bolsa e recomprar uma parte das ações que estão lá a ser transacionadas e, portanto, ficam menos o valor total da empresa a seguir é dividido por um menor número de ações disponíveis, porque a empresa retirou ações próprias. Acaba por acrescentar valor ao acionista. Certo. E, portanto, estes fenómenos têm impactos diferentes. Estamos a olhar para uma empresa que está a acreditar num futuro naquele negócio ou noutro, não é? Mas, portanto, está a atribuir à sua equipa de gestão competências suficientes para fazer crescer aqueles lucros. Certo. E, portanto, depois aí nós podemos ver se é no mesmo tipo de negócio e, portanto, o risco continua a ser concentrado, mas pode ser bom porque nos pode levar, de repente, a ter uma empresa dominadora, por exemplo, ou se é num risco de negócio diferente, uma empresa que decide diversificar a sua linha de negócio e depois cabe-nos a nós, como pequenos acionistas, que não temos voto na matéria da estratégia da empresa, mas temos voto com o nosso dinheiro, dizer que quer continuar a ser acionista ou não quer continuar a ser acionista. Certo. Portanto, isto são duas linhas que já pressupõem que se o dinheiro não é distribuído, nós conhecemos qualquer coisa da empresa, não é? Portanto, já não é 100% passivo, pressupõe nós percebermos minimamente o que é que a empresa faz e que concordamos com aquela estratégia. E depois, o que o Ruben te estava a dizer, penso eu, que é a parte de ser passivo, é se temos uma empresa que é gerida pela sua administração, tem os seus empregados a trabalhar, eu como acionista, como dono de uma fatia da empresa, não faço na realidade nenhum trabalho ativo, mas recebo uma parte dos lucros, que é quando ela distribui o dividendo. Exato. E nessa parte, realmente é um investimento passivo, que não é, portanto, a remuneração nunca é tão elevada como se nós fôssemos donos do nosso próprio negócio e o nosso próprio negócio dá lucros, porque aí nós temos um controle muito maior sobre a gestão das finanças e podemos preferir ser remunerados em dividendos do que provavelmente, se calhar, comprar um Gulfstream para o administrador andar em avião privado ou uma coisa assim do género. E, portanto, temos menor controle, ou quase controle zero, e as taxas de remuneração normalmente andam perto, um bocadinho acima das taxas de juros. As grandes empresas americanas, muito estáveis e cuja probabilidade do dividendo ser cortado é baixa, neste momento são 3, 4% de yield, talvez, e, portanto, acaba por ser uma remuneração com um risco relativamente baixo nessas empresas muito grandes, mas também não é uma remuneração que só por si faz uma pessoa enriquecer. Há pessoas que vivem dos dividendos, que é o tal rendimento passivo que tu estavas a dizer. Por isso é preciso ter um montante investido relativamente elevado. Exatamente. Portanto, esse é o contra de uma estratégia dessas, para viver disso, ou para gerar, temos que ter uma capacidade de fazermos, se calhar, um investimento ao longo de muito tempo, para que esse investimento gere dinheiro para nós vivermos e se quisermos que esses rendimentos se componham com os juros compostos, temos que reinvestir, digamos assim.
E, portanto, é uma estratégia que demora muito tempo a ter um impacto significativo na nossa vida financeira. Por outro lado, há sempre a dúvida das empresas que eu vou escolher, será que elas vão se manter durante 20, 50 anos e se vão continuar a crescer os dividendos? Tens alguma ideia sobre se há empresas que crescem sempre os dividendos, não? Sim, sei que há empresas que crescem sempre os dividendos, nomeadamente a Coca-Cola, que, pelo que sei, há 50 anos que aumenta constantemente o seu dividendo e tem preferência por remunerar os acionistas. Isto porque já tem um negócio relativamente grande e estabelecido e as oportunidades de investimento, tal como estavas a dizer, já não são muitas e prefere então dar esse retorno aos acionistas. No entanto, a maior parte das empresas mais recentes e que se estão a desenvolver agora mais a curto prazo, nomeadamente as empresas tecnológicas, pelo que sei, preferem investir esse dinheiro no seu próprio negócio porque conseguem criar a partir daí uma maior remuneração para o acionista daqui no futuro. E é assim que mais ou menos eu olho para este tipo de empresas. Pronto, é isso mesmo. Portanto, até há um índice, podemos consultar no Google ou no Bing, agora também não. Mas chamam-se empresas aristocratas, que são as empresas que consistentemente crescem o seu dividendo nos últimos, creio que 25 anos, todos os anos. Portanto, há um conjunto de empresas que são conhecidas por isso e elas próprias não querem perder esse estatuto porque têm investidores que investem nelas por causa disso. E, portanto, essas empresas diria que são relativamente seguras. Se nós tivermos um investimento diversificado por algumas destas empresas, nunca vamos perder uma hecatombe muito grande económica para perdermos o acesso a esta fonte de rendimento periódico. Mas os rendimentos têm um problema e por isso é que surgiram a recompra de ações, que é o problema fiscal, que é nós, quando recebemos dinheiro nos mercados financeiros, temos um sócio, que é o Estado, e que, portanto, quando nós recebemos esse dinheiro, o valor das ações diminui. Portanto, vamos imaginar um caso simples, uma ação que vale 100 euros e nós vamos receber um dividendo de 10. No dia do ex-dividend, nós temos já direito àqueles 10 euros, mas o valor da ação é ajustado para 90. Já vai cair esses 10. Porquê? Porque o valor que sai de dinheiro da empresa para os acionistas é quase como se fosse uma perda de valor da empresa. Portanto, é quase um custo. Contabilisticamente não é um custo, mas portanto, em termos do património da empresa, diminuiu e, portanto, por aí há esse acerto. Portanto, o património total mantém-se em 100, só que agora é dividido em 90 no valor da empresa e 10 no valor do dividendo. Só que em Portugal nós temos o tal sócio que escreveu uma lei que 28% dos dividendos são para ele. E, portanto, quando nós recebemos os dividendos, na realidade perdemos dinheiro versus em não receber. No sentido que, por exemplo, se a empresa me remunerasse através da recompra de ações, eu ficaria dono de uma fatia maior da empresa, porque eles retirariam ações do mercado. E esses 100% do dividendo que terias receber continuam na empresa? Continuavam dentro da empresa, mas eu agora era dono de uma fatia maior da empresa. Por exemplo, assumindo que eu era dono de 1% da empresa, se calhar agora a seguir era dono de 1,5%. E isso fazia aumentar o meu valor com o mesmo número de ações, mesmo que o preço não subisse, o valor gerado pela empresa ao longo do tempo, se for aumentando, eu vou ser dono de uma fatia cada vez maior do valor. Ou seja, é mais benéfico para fazer o tal efeito de juro composto. Exatamente. Isto é mais habitual no mercado americano, que é um mercado de capitais mais dinâmico, mas há muitas empresas na Europa que oferecem a hipótese de fazer um reinvestimento. Há um dividendo que é distribuído, mas as pessoas têm a opção de dizer assim, eu em vez de receber o dividendo quero receber em ações, e assim recebem o valor em bruto e só no dia que forem vender é que são taxadas pela mais-valia de receberam dinheiro que foi, ou seja, compraram ações a zero na realidade, não? Foi-lhes dado esse dinheiro, certo. E no dia em que venderem têm que pagar 28% sobre essa mais-valia. Mas conseguem adiar essa tributação, fazendo o tal efeito de juro composto, e conseguem eventualmente gerir, se tiverem mais valias de um lado e menos do outro no mesmo ano, conseguem até anular esse efeito de alguma maneira. Portanto, é uma gestão possível. Mas a verdade é que, por muito atrativo que seja receber o cash flow periódico, acaba por ter este efeito nefasto dos impostos. Por outro lado, consigo ver uma parte positiva da estratégia, que é pessoas que têm ações há muito tempo e que se calhar têm uma mais-valia grande, em vez de terem que realizar o dinheiro e se calhar andarem a preencher impostos, para quem já chegou ao FIRE, digamos assim. Sim, portanto tem ali o tal rendimento passivo que monetiza uma parte daquela posição e portanto é interessante. Mas com este efeito dos impostos, não,
acaba por não ser muito interessante o efeito de comprar uma ação só para receber o dividendo. Ou temos uma expectativa que ela suba, portanto valorize, o valor mude, certo. Ou então, se eu comprar para receber o dividendo, na realidade acabei por perder 28% do dividendo porque o meu sócio ficou com essa parte. E, portanto, isto normalmente é uma dúvida muito grande das pessoas, que as pessoas, eu percebo que é apelativo, não é? Receber dinheiro. Eu investi e ainda ontem investi, já estou hoje a receber dinheiro, mas acaba, no valor total da operação financeira, acaba por se perder esse valor dos impostos. Certo. Então dirias que esta estratégia de investir com o objetivo de receber dividendos destina mais a pessoas que já tenham um elevado património acumulado e queiram vender mais de renda passiva, e para pessoas que queiram chegar a esse estatuto de acumular a riqueza, devem então preferir empresas que reinvistam os próprios lucros dentro da empresa. Sim, portanto, há uma otimização fiscal, digamos assim, e depois há outro efeito que é eu, conhecendo os vários instrumentos que tenho, se precisar de dinheiro, ou até tenho o meu investimento estruturado com o tal fundo de emergência que nós já falámos, portanto, há uma maneira de, se eu precisar de dinheiro, realizar esse dinheiro. Portanto, os mercados financeiros estão abertos, posso transacionar, certo. Mesmo que haja ali uma flutuação grande de valor e eu sou investidor de longo prazo, estou disposto a esperar. Há instrumentos na composição, quando eu estou a estruturar o meu portfólio, o meu património, há instrumentos que estão desenhados para responder a essa necessidade. E sendo esse o caso, é muito mais fácil nós sobrevivermos sem termos um rendimento periódico associado e sem estarmos sempre a pagar esse imposto. E conseguirmos, no fundo, o que nós estamos a fazer ao reinvestir, como tu estás a dizer, ou investir em empresas que reinvestem, esses 28% que era a remuneração do nosso sócio, vão ser usados à mesma para gerar juros futuros, dividendos futuros para o nosso bem, para o nosso ganho. E, portanto, temos que aproveitar enquanto isso é possível. Ok, portanto, pronto, sendo assim, e as empresas quando atingem uma certa maturidade, aí já tendem, como já não vêem oportunidades de investimento e o negócio já não tem um grande potencial de crescer mais, aí é que as empresas optam por essa distribuição. Sim, até porque essas empresas muito grandes podem fazer investimentos pequenos, na realidade para o tamanho delas, e não consomem o lucro todo do ano, não é? Portanto, conseguem à mesma, se calhar tentar fazer pequenas diversificações e pequenos testes de novos produtos e pequenas aquisições de empresas que façam sentido estrategicamente, mas não precisam de fazer aquele reinvestimento todo. E numa maneira de capturar também os investidores de uma maneira mais fiel, algumas até, quando têm um investimento pontual a fazer, preferem emitir dívida, porque como também são empresas grandes, se calhar os custos de emitir dívida são relativamente controlados, de maneira a que lhes possibilite fazer o investimento e ir distribuindo periodicamente a mesmo esse dividendo. Ok, se calhar acho que esta discussão sobre dividendos acho que foi bastante interessante e acrescenta muito valor aos nossos ouvintes, que dificilmente se calhar já ouviram falar deste tema, e acho que é sempre útil também falar quais as vantagens e desvantagens deste tipo de investimento, que é uma estratégia válida, mas que se calhar não se adequa a todas as pessoas, nomeadamente a pequenos investidores como nós. Pois, até porque alguns bancos cobram uma comissão fixa para processar estes dividendos, não é? E, portanto, se o dividendo for muito baixo... Afinal, temos outro sócio. Depende um bocadinho de banco para banco o que é a parcela desse sócio, e, portanto, se nós já tivermos algum volume, acaba por ser uma fatia muito pequena disso. Mas realmente para pequenos investidores que investem valores, sei lá, 1.000 euros, 100 euros, etc., conseguem comprar algumas ações, especialmente aquelas de capitalização de valor unitário mais baixo, mas depois quando recebem dividendos em euros acaba por ser um dividendo relativamente pequeno e, portanto, temos de ter cuidado com os custos fixos. Portanto, se calhar ficávamos por aqui neste episódio e vinhamos na próxima semana. Bons investimentos.